Então, muito bom dia a todos. Dando continuidade à parte teórica do workshop, vou-vos agora fazer uma pequena demonstração sobre a micropropagação, sobre as várias fases da micropropagação. Portanto, começando pela parte pelo estabelecimento, a fase inicial da micropropagação, nós aproveitamos o potencial dos meristemas, da sua capacidade de multiplicação, para então dar início à micropropagação. No caso de material mais jovem, isolamos os rebentos, esterilizamos esses rebentos e inoculamos em meio de cultura. No caso de material mais velho, o que nós fazemos normalmente é utilizamos os ramos completos e provocamos um abrolhamento para obter material mais jovem, que depois é então esterilizado e é inoculado no meio. O meio é preparado utilizando vários nutrientes que são necessários para a planta, desde macronutrientes que a planta precisa em maior quantidade, a micronutrientes que são necessários em menor quantidade, algumas vitaminas, uma fonte de ferro e também uma fonte de carbono, que normalmente é a sacarose. No caso do meio sólido, quando pretendemos ter meio sólido, na maior parte das vezes é assim que nós fazemos micropropagação, usamos um agente gelificante, que costuma ser o H, mas pode ser também fita gel ou gel RIT. O meio tem de ter um pH muito específico, portanto, assim que nós temos a solução com os nutrientes, nós medimos o pH e ajustamos o pH com um ácido ou uma base. Adicionamos depois o agente gelificante quando queremos então ter um meio sólido, aquecemos esse meio e distribuímos-lo por recipientes que podem ser de vários tipos. Podemos ter recipientes de vidro, com ou sem tampa. Quando eles não têm tampa, nós usamos um pedaço de papel de alumínio para fechar esses recipientes, ou podem ser também recipientes de plástico que têm umas tampas normalmente com um filtro que permite trocas gasosas, e o filtro deve ser adequado ao tipo de espécie que nós vamos cultivar nesse recipiente. O meio é então autoclavado e está pronto a usar assim que está autoclavado, porque já está estéril. A fase seguinte será então inocular o material nesse meio, e todo esse procedimento é feito na câmara de fluxo, onde temos um ambiente estéril e permite-nos então manipular o material nessas condições. Portanto, a próxima fase de micropropagação é feita na câmara de fluxo, que nos permite ter um ambiente estéril, porque possui um filtro por onde passa todo o ar, que é filtrado num filtro EPA. Recorremos normalmente a um esterilizador de esferas ou outro tipo de equipamento para esterilizar as ferramentas que utilizamos na manipulação das plantas. Essas ferramentas são esterilizadas, recorrendo então a uma chama ou ao esterilizador de esferas e álcool a 96. Usamos uma superfície estéril, neste caso vamos usar uma caixa de Petri de vidro que foi esterilizada, mas poderíamos usar outro tipo de superfície, por exemplo papel estéril ou algum tipo de recipiente que estivesse estéril, onde então fazemos a manipulação do material. Neste caso temos aqui alguns medronheiros em micropropagação, e a fase de micropropagação é muito simples. Retiramos estes medronheiros do seu recipiente, colocamos na superfície estéril e, usando as ferramentas que foram previamente esterilizadas, procedemos então ao corte e à preparação destes rebentos. Utilizando então a capacidade de multiplicação dos meristemas, vamos obter rebentos com um número variável destes meristemas. Normalmente, no caso do medronheiro, são rebentos com 2 a 3 cm, que têm 4, 5 ou podem ter mais meristemas. E vamos então, depois de os cortar e de preparar, de remover as folhas da base, colocamos em recipientes com meio fresco, onde vamos então prosseguir com a micropropagação. Este material é depois colocado numa câmara de cultura in vitro, que vamos ver já de seguida.
No âmbito deste workshop, cujo foco são mais as técnicas de micropropagação e toda a parte ligada à produção de plantas de qualidade e como é que essa qualidade é selecionada, decidimos também trazer-vos a este espaço, que é o Laboratório de Biologia Molecular, e que reúne um conjunto de ferramentas que são muito importantes no apoio ao que são as técnicas de biotecnologia que falaram nas sessões anteriores. Portanto, eu nesta sessão só vos quero demonstrar muito rapidamente como é que fazemos o apoio a toda a parte de produção, de análise fisiológica e mesmo de aumento da escala de produção que temos nas atividades que desempenhamos aqui no Centro de Ecologia Funcional e no Departamento de Ciências da Vida. Portanto, e como é que essas ferramentas de biologia molecular dão o suporte para selecionarmos material, para avaliar a performance das plantas e numa perspectiva de avaliarmos a funcionalidade desses mesmos materiais sobre diferentes perspectivas, desde o DNA até à proteína.